Amados, vamos ler Provérbios 11, versículo 24. A leitura hoje é sobre conselhos práticos do rei Salomão. Primeiro nós vamos ler o 11, 24. Você que achou aí, vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. 11, 24 diz assim: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda ou perca. Agora, virando as páginas da Bíblia, vamos para Provérbios 13. Vamos ler o 18, 13 e 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que agrada a repreensão será venerado. Glória a Deus. Agora mais um versículo, amados. Provérbio 15, indo para frente. 15, 22. Diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Amém? Amém? Provérbios 15, 22. Agora Provérbios 22, 1. Indo para frente. Provérbios 22, verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. E o último versículo é no mesmo Provérbio 22, versículo 29. Diz assim: viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Amém? Até aqui, amados, apenas os 6 versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Vamos, podeis assentar, amados. Glória a Deus. Amados, o livro de Provérbios são provérbios do rei Salomão. O rei Salomão, ele que praticamente, compôs esses provérbios, também escreveu o livro de Eclesiastes, e também escreveu o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. E tem outros livros que já não entrou no canon bíblico, Mas o sábio Salomão foi um homem, irmãos, muito experiente, adquiriu sabedoria, da parte de Deus. Um dos segredos para o irmão, para a irmã, quando você for orar, toda oração que você for orar, nunca esqueça de pedir a sabedoria. Você pode pedir cura, tudo, mas não esqueça de pedir a sabedoria. Porque nós podemos ter tanta coisa, irmão, mas sem a sabedoria vem de Deus. Vem sabedoria, Deus dá sabedoria. Não é um dom. Sabedoria não é um dom. Tá? É uma dádiva de Deus, mas está muito mais além de um dom. Tá? Porque dons são dádivas presentes, Mas a sabedoria é o próprio Espírito Santo em você. Amém? Então eu quero citar, desde o primeiro, se você quiser continuar com a sua Bíblia aberta, desde o primeiro aí, que é 11, 22, 11, 24. Eu quero pincelar, irmãos, porque muitas vezes esses versículos, o provérbio, foi escrito numa linguagem assim, muito acentuada do espiritual, irmãos, tá? Então, muitas pessoas lêem, mas não conseguem captar muita coisa, tá? Por isso que precisa trocar por miúdos, como diz o profeta, ou remoer, quebrar em pedaços para a igreja captar. Então, esse 11, 24 aí, há alguns que espalham e ainda se lhes acrescentam mais,
e outros que retêm mais do que é justo. Isso aqui está falando de dádiva, de doação, de oferta, né, de dízimo. Esse versículo praticamente está falando da pessoa que abre mão e reparte aquilo que ele tem. Alguns que espalham, quer dizer, doam, né? Entrega aquilo que sente no seu coração, ainda se lhes acrescentam mais, quer dizer, quem mais espalha, quem mais doa, quem mais entrega, vai acrescentar mais, amém? Na vida dele. Por quê? Na ótica do mundo, você, para ter bens materiais, você tem que ajuntar e ser mão fechada, né? Na ótica do mundo. Aqui na terra, se você tem uma casa, você quer mais uma, né? Nas coisas de Deus é doando que mais lhe acrescenta as bênçãos. Quanto mais você doa, quanto mais você dá, mais Deus multiplica, porque é a lei da semeadura. Amém? Então, só apenas salpicando aí a doação, né? Você vai doar o quê? Qualquer coisa. Você tem roupas para doar, você tem alimentos para doar, né? Você vê que tem uma família necessitada, você vai lá, faz uma compra no mercado, né? Leva para aquela família, irmão, alguém mandou entregar aqui para você, vim trazer para você e tal, não precisa falar, né, quem trouxe, porque o que a mão direita faz, a mão esquerda, né? É assim que diz a Bíblia, né? Uma mão não vê o que a outra faz. Quer dizer, não tem que bater, cantar vitória, ó, eu fiz isso, eu dei aquilo. Rapaz, não. Aí você já ganhou o galardão, né? Diz Cristo, né? Então você doa no silêncio, não precisa falar nada. Amém? E Deus vai te abençoar, vai te multiplicar, que as pessoas falam, rapaz, que homem abençoado é, mas não sabe o que ele faz. As doações, as bênçãos que vai. Por isso que o 11:24, alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam mais. Outros que retêm, segura, mais do que é justo, mas é para a sua perda. Quer dizer, fracassa. A pessoa que não doa, que não oferta, que não dizima, ele fracassa. De acordo com o provérbio de Salomão. Passando para o outro versículo. O outro versículo é o provérbio 13:18. 13:18 diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Aí aqui agora, irmãos, está aí, né? Um versículo falando para aquelas pessoas que não aceitam ser corrigidas, que não aceita a correção, que não aceita o ensinamento correto, né? Às vezes o irmão está na mensagem, né? Tem um ensinamento correto do evangelho, né? Um batismo certo, uma ceia certa, né, irmão? Aí você vai falar para o seu vizinho, para algum irmão, para algum parente, olha, na verdade, o batismo, a ceia é assim, a doutrina de Deus é não, eu não aceito. Quer dizer, não aceita ser repreendido por estar numa doutrina errada, por estar defendendo uma coisa errada, irmãos. Você vê que até aqui no provérbio, né, o sábio Salomão está falando, pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, né? Quer dizer, ele vai afundar, ele vai perecer, mas o que guarda a repreensão será venerado. Quer dizer, o que guarda a repreensão, a pessoa que falou, irmão, obrigado, viu, pela repreensão, obrigado pelo que você, né, me transmitiu, irmão, olha, né, graças a Deus, do irmão que trouxe a mensagem para mim, falou, irmão, Domingos, você está errado, você está comendo pão levedado. Irmão, quer dizer que não pode? Eu não sabia disso não, nunca ouvi falar um negócio desse, está na Bíblia. Quer dizer, ele pingou o colírio nos meus olhos, eu acordei. Por quê? Eu aceitei a repreensão, eu estava errado. Como eu aceitei a repreensão, eu fui bem-aventurado, eu fui venerado, porque eu aceitei a verdade. Então você tem que ser humilde, né? Não para nós aqui, que está tudo bem, mas para os que demais podem ouvir, tem que ser humilde para aceitar a repreensão, para ser repreendido, porque tem gente que está no pedestal alto, ele não pode ser, ninguém pode questionar ele. Falou, o senhor está enganado. Não, quem sou você para falar que eu estou enganado? Minha igreja tem tradição, assim que eles falam. Minha igreja tem 300 anos, mas está errada.
está indo para o inferno, em tradição tudo, né, irmão? Então tem que aceitar a repreensão, seja qualquer um de nós, irmão. Se eu estiver errado, qualquer um estiver errado, irmão, aceita e fala, Senhor, me perdoa, me ajuda a aceitar ser repreendido. Amém? Porque aí você vai ser venerado. Ser venerado, irmão, é ser engrandecido, é ser exaltado. Né? Deus vai te exaltar de uma forma especial. Então, senti no coração de transmitir esses versículos chave, né? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Você já viu os filhos rebeldes, irmão? Que rejeita a correção do pai? Ele vai se lascar. Deus me perdoe. Ele vai ter problema. Ele vai se arrebentar lá na frente. Porque não obedece o pai, não obedece a mãe. Tem aqueles que nem vivem, né, irmão? Que um bom filho, ele tem vida longa. O filho mau, os dias dele é curto na terra. Assim diz o mandamento da lei de Deus, né? Filho, obedeça seu pai, né? Para que te prolongue os dias na face da terra. Por quê? Porque ele vai aceitar a correção do seu pai, vai aceitar a correção da sua mãe. Mas aquele que quebra pau no ouvido, fala que é o senhor, seu velho, você já está velho, não é assim que eles falam? Senhora, mas já está velha, quem que é a senhora para falar comigo? Pois é. Ele vai purgar, ele vai penar por não honrar o seu pai, não honrar a sua mãe. Então, Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Esse é o Provérbio 13, 18. Provérbios, pulando para o 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vão. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Isso aqui, irmãos, é o seguinte. Onde não há conselho, os projetos, os negócios, vai por água abaixo. Vou traduzir para a igreja. Por exemplo, o irmão vai comprar uma casa, né? Pegou um dinheiro aí, 1 milhão, por exemplo. Vai comprar uma casa, a esposa fala, eu quero uma casa assim, 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 né? O que o irmão faz primeiro? Toma conselho com os mais experientes. Amém? Não é já fazer a coisa, pum! Aí compra uma casa de 1 milhão, aí depois não aguenta pagar nem o imposto. Onde vai arrumar dinheiro para pagar o imposto? Você está entendendo? Onde que vai conseguir dinheiro para pagar água, luz? Que é uma casa de 1 milhão, é luz cara, água cara. Está entendendo, irmão? Então, primeiro tem que tomar conselho, tem que ter pessoas que têm bons conselhos para falar, vamos fazer isso aqui uma casa, vai comprar. Bom, então, a primeira coisa, você tem que ver uma casa à sua altura, né? À sua altura. Você está com dinheiro bom? Você está de carro? Não, estou sem carro. Então, primeiro você vai ter uma casa boa com esse dinheiro e vai conseguir ainda ter um carro bom, e ainda vai sobrar um dinheirinho para você fazer as coisas, né? Você tem que administrar esse dinheiro, porque senão você vai, bum, compra a casa de 1 milhão e chega lá, não tem nem água para beber, porque a geladeira ainda está na loja. Desculpa a expressão. Então, irmão, tem que tomar conselho, tem que aprender a ter conselho antes de tomar decisão. Ah, não, meu problema é o seguinte, eu vou casar. Vai casar agora. Toma conselho com o mais experiente. Você está entendendo? Toma conselho com as pessoas experientes sobre o casamento. Senta com os mais velhos. Vem cá, ó, eu estou namorando uma menina, tá, ele é assim, tal, tal. O senhor conhece? Eu conheço. O que o senhor acha? Toma conselho. Né, irmão? Porque tem gente que não pede conselho nem para o pastor. Aí depois arrebenta os canecos lá. Pastor, vem nos ajudar. Eu falei, mas você pediu conselho para mim se podia casar, se é como que era o casamento? Você já foi lá e pegou um negócio lá de fora, rapaz. Nem perguntou se... Então tem que tomar conselhos, irmão. Esse foi o conselho que o sábio Salomão deu. Tá? Você vai fazer um negócio, converse com os mais experientes. Não é assim, irmão? Você tem o dinheiro, vai aplicar no banco, você não conversa com o economista, né, do banco? Ó, eu estou com dinheiro aí, eu preciso aplicar, tal, vamos dizer assim. Você tem que tomar conselho, irmão, porque senão você acaba perdendo esse dinheiro, aplicando errado, o banco está entendendo? Vai ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro. Então, tudo nessa vida, você tem que tomar conselho. E onde você encontra os conselhos? Você encontra os conselhos com irmãos
irmãs experientes. Pessoa que você vê que já apanhou na vida. Tem muitas pessoas que já apanhou na vida, tem bons conselhos para dar. E quem não ouve os conselhos, diz um ditado do povo daqui da terra, né? Principalmente do meu estado lá. Quem não ouve o conselho são os coitados. Por quê? Porque não ouve conselho, quebra a cara, vende a casa, vende o carro, muda, chega lá, meu Deus do céu, deu tudo errado, ficou a família tudo doente, entendeu? Por quê? Não confirmou se podia viajar, se podia mudar ou não, muda a torta direito, vai para cá, vai para lá, não sei para onde, vende a casa barata, nem como. Primeiro veja quanto vale uma casa dessa, não é o primeiro que chegou, ó, sua casa aí, quer 100 mil nela? Rapaz, 100 mil é um bom dinheiro, tá, eu vendo, pronto, sua casa valia 300, você não tomou conselho. Aí ele entra para casa hoje que pagou 100 e vende amanhã por 300 mil, ganha 200 mil nas suas costas. Por quê? Porque você não teve conselho de ninguém, não consultou. Eu estou falando porque eu já apanhei na vida, irmão. Então, por falta de tomar conselho com os mais velhos, né? Mas você vem cá, pastor, tem gente que tem, às vezes você não dá nada para aquele irmão, não dá nada para aquela irmãzinha de idade ali, mas vai conversar com ela. Ela vai te dar uns conselhos bons, amém? Por que estamos falando isso? Porque o sábio Salomão pediu, na sua sabedoria, que Deus deu a ele, que quem não busca os conselhos vai ter problema. Então aqui, voltando, o 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem, vão, quer dizer, vai por água abaixo. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Você pode ver, irmão, que os reis tinham uma dúzia de homens velhos, conselheiros. O rei devia bater no pé e falar, não preciso de conselho de ninguém, eu sou o rei, não é? Mas o rei Assuero, quando chamou a rainha Vasti, falou, senta do meu lado aqui, minha querida. E ela lá no aposento dela, no gabinete dela, ela mandou um recado dizendo, não vou sentar com vocês não, vocês estão tudo aí, né, bebendo vinho e tudo encharcado, não vou não, mas ela era rainha, ela tinha que ir, mesmo que o marido dela fosse um bêbado, vamos dizer assim, né, o rei, era um dia de festa. Ela falou, não vou não, e aquilo ficou feio, diante do plenário do rei ali, né, dos súditos, ficou feio aquela situação, pô. O marido, o rei chamou a rainha para sentar, ela recusou, rapaz. Aí o que ele fez? Tomou conselho. E agora, pessoal, vocês aí que são meus conselheiros aí, uns monte de homens velhos, vocês aí, o que vocês me falam? Essa decepção que eu tive agora com a minha rainha? Aí levantou um lá, bem sabidão, falou, ó, isso aí vai ficar feio. E como nós estamos na era da internet agora, né? Tudo vai para o WhatsApp, pelo Instagram, né? Naquele tempo não era assim, né, irmão? Mas a notícia corria do mesmo jeito. Isso vai ficar feio, rei. Quando o marido chamar a esposa, amor, vem cá, senta nela. Ah, eu não vou sentar com você não, você se vira. Isso vai ficar feio na casa dos pais de família. Então, isso, o senhor sendo rei, né, vai dar um mau exemplo. E o que eu devo fazer? Arrume uma outra. Uma que é digna e senta do seu lado. Aí onde entra a Esther. Né, irmão? A Esther foi escolhida para sentar ao lado do rei. Né? E Deus chama a denominação hoje, ela não quer sentar, então chamou nós da mensagem. Que é a rainha Esther, né? Que é o mais humilde, que ninguém dá nada para nós. Né? Então, irmão, tem que ter conselho. A irmã tem suas filhas, seus filhos, peça conselho. Amém? Sempre que vai fazer, nunca esqueça disso, vai fazer alguma coisa, peça conselho primeiro. Não vai fazendo as coisas assim, à torta e à direito. E nunca decide nada quando você está feliz, alegre, aquela, né, alegria que não. Espera a poeira acalmar para tomar decisões. E também não tome decisões nervoso, irado, com raiva. Não, espera a poeira. Dois extremos. Você não pode tomar decisões, tem que esperar tudo a poeira acalmar, tranquilizar, porque até Deus é dessa forma. Tá bom? Então veja, esse versículo é muito bom. Agora vamos passar para o Provérbio 22, 1. Provérbio 22, verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Vamos ficar só com a parte A do versículo.
mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. O que isso significa, irmão? Que você deve zelar pelo seu nome. Amém? O seu nome sendo zelado, né, para não ser defamado, para não ser criticado, o seu nome vale muito do que muitas riquezas. Amém? Por quê? Porque tem muita gente, irmão, que é rico, tem riquezas, mas o nome não vale nada. Quando fala o nome daquela pessoa, fala, não, isso é ladrão, isso é corrupto, isso é bandido, o nome dele não vale nada na boca dos outros. Está entendendo? E Salomão está falando que o que vale é o seu nome. Quando é mencionado o seu nome, fala, opa, peraí, aquilo lá é ponta firme, fala e cumpre, né? Cumpre com seus negócios, né? O nome desse homem, rapaz, ele nem fala mal desse aí, tá? Que se eu conheço ele, caráter bom, ele é cristão. Então, o sábio Salomão está falando que deve zelar pelo seu bom nome. Tá? Se alguém falar, eu estou fazendo um negócio com fulano, opa, pode fazer, eu conheço ele. Por causa do nome. Ele não vai te trapacear, não. Ele não vai te enganar, não, porque conhece o nome, aquela pessoa que vai fazer o negócio, tem um bom nome. As pessoas conhecem ele pelo nome dele. É isso que o sábio Salomão está falando. Então, hoje, meu irmão, o nome vai para tanto lugar, né? O nome das pessoas, para protesto, para picaretagem, tanta coisa, né? Ainda que possa até acontecer, mas tudo você deve fazer para zelar do seu nome. Amém? Porque o seu nome, na boca das pessoas, tem que refletir uma coisa útil, não um pensamento negativo. Por exemplo, na vila. A vila é pequena, mas todo mundo quase te conhece ali na vila. Está entendendo? Aí quando fala o seu nome, não, aquilo lá não vale nada, aquilo é isso, aquilo é aquilo. Para aí, conheça aquilo lá. Por causa do nome da pessoa e as ações que aquela pessoa fez. Né? As obras, o testemunho, vamos falar bem claro, o testemunho daquela pessoa é sujo. Então o nome dela é sujo. Quando fala o nome dela, não conheço isso aí, rapaz, sai fora. Mas quando tem um nome de honra, quando é um nome, tem zelo daquele nome, todo mundo fala, não, peraí, não, conheço, ali é ponta firme. Ali você pode confiar, vai lá, faz negócio com ele, ele trata e cumpre. Tá? Por quê? Porque ele zela do bom nome. Amém? Então aqui, o Provérbios 22, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Por quê? Porque tem muita gente rico, com o nome sujo, podre. Riquezas, né, ganhadas na base da criminalidade, na base da droga, na base da malandragem. Está entendendo, irmão? Ganhado riquezas erradas. Aí quando morre, os filhos briga tudo, rebenta. Já vi caso, irmão. A pessoa tem uma fazenda, vendeu a fazenda, morreu, os filhos torrou a fazenda, rapaz, um matou o outro matou o outro, virou uma briga, tudo por... Praticamente os filhos tudo, morreu tudo, ficou para os netos, entrou para a herança lá, porque os próprios filhos não conseguiram negociar um com o outro. Não, eu vou ficar com esse pedaço aqui, você fica lá, eu fico com a caminhonete do pai, você fica com a... Não, é minha, é eu que trabalhei mais. Rapaz, por quê? Porque o pai não tinha um bom nome e adquiriu aquela riqueza mal adquirida. Não pense que aquilo não vai alcançar lá na frente. Vai alcançar lá na frente. Então tem que ter as coisas com dignidade. Tem que ter as coisas com honra. Amém? Para que Deus possa abençoar. Agora, é claro, irmão, vamos e venhamos. A quem honra é honra. Tá? Nós não vamos também deixar o diabo montar nas costas e fazer de nós tapete. Se é seu, você deve brigar mesmo, lutar pelo que é seu. Amém? Não é porque vamos acovardar, recuar e ceder. Não tem que ceder nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai para frente e vence o inimigo. Amém? Supera. O que é seu e ninguém vai pôr o dedo, não. Porque Deus protege o que é seu, ganhado com suor, com sacrifício, com luta, com batalha. Amém? Então você vê, mais digno
de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que riqueza e ouro. Claro, irmão. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O que adianta ter tanta riqueza aqui na terra e não ter a graça? É verdade. Não adiantou nada. É melhor não ter a riqueza, não ter nada. Ficar como um indigente aqui. Desculpa, mas tem a graça de Deus. Amém. Amém? A graça. A graça é o quê? É o perdão. É o perdão. A graça é o perdão de Deus. Favor imerecido, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu fico olhando, tem muitas pessoas, né, que estriba. Igual fiquei sabendo de um que estribou e até falou mal de Deus, sabe? Ele falou assim, não, eu não preciso de Jesus. Eu tenho dinheiro para comprar aí 10, 20 respiradores. Aquele problema de pulmão da Covid, lembra da Covid, coronavírus? Aquele negócio lá que, balão de oxigênio lá, né, respirador lá. Eu falei, eu tenho dinheiro para comprar uns 10, 20 daquele respirador lá, rapaz. Você está pensando, não precisa de Jesus. Morreu na outra semana. Pode ter 1000 respiradores, mas não funciona. Então, Jesus quer dizer a graça. Não adianta, irmão, cuspir para cima, né? Então, 22, verso 1. 22, 29, o último, irmãos. Viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Aqui, irmãos, está falando de profissão. Está falando de trabalho. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Por que perante reis será posto? Porque, irmão, por exemplo, vamos pegar uma profissão aqui humilde, pedreiro. Vamos pegar uma profissão pedreiro ou eletricista, né? Quando aquele pedreiro trabalha honestamente, irmão, tá? Aonde ele vai, ele trabalha honestamente, ou ele é um eletricista. Aonde ele vai, ele trabalha honestamente, né? Não rouba um pedaço de fio, não leva um disjuntor, nada daquela pessoa. O nome dele é famoso na vila, no bairro. Rapaz, você quer um bom eletricista? Eu vou te dar um bom eletricista para você. A obra daquele homem trabalha direito, ele é um bom pedreiro, rapaz. Olha, não tem um pedreiro igual ele, econômico, trabalha direitinho. O nome dele, irmão, sabe o que vai acontecer? Por que ele falou que reis aqui dos reis? Os reis só vai querer ele para trabalhar, irmão. Só gente rica que vai falar, não, eu quero esse cara é profissional. Você está entendendo? Agora, veja o sábio Salomão falando, viste um homem diligente na sua obra, diligente, prudente, sábio no seu trabalho, na sua profissão, perante reis será posto. Por quê? Porque só gente importante que vai chamar ele para trabalhar. Não vai chamar qualquer um, irmão. Por isso que quem trabalha deve fazer perfeita obra. Deve trabalhar com perfeição. Amém. Dentro da ótica. Se a irmã vai construir uma casa, né? Fala, eu quero uma porta nesse lugar. Aí ele vai fazer lá naquele canto. Aí quando chega para a construção, não, eu pedi a porta aqui, o senhor fez a porta lá. Não, né? Tanto faz aqui, ele questiona. Esse já não serve para ser. Não, eu me enganei, eu vou fechar aqui e vou abrir aqui, acabou. Você está entendendo, irmão? Humilde, eu abro aqui, você olha aqui a porta aqui, desce aqui. Você está entendendo? Agora, tem aquelas pessoas, irmão, que enfiam a goela abaixo. Por exemplo, o piso ficou ruim. Está entendendo? A água, em vez de ir lá para fora, vem tudo para cá, falou, ó, ficou torto o piso, como é que fica? Né? Não dá, a água, em vez de ir lá para fora, vem tudo, empoça tudo aqui. Se ele é um bom e houve um equívoco, ele fala, não, eu vou consertar aqui o peso. Não vai teimar com você. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque perante reis, esse trabalhador vai ser chamado, perante gente importante, esse profissional vai ser chamado. Por quê? Porque ele sabe trabalhar, ele realmente é um profissional. Agora, o meia colher, vamos dizer assim, o de qualquer maneira, né, irmão? Ah, dá licença, ele não vai ter conhecido ninguém. Quando fala, eu estou precisando de um pedreiro,
para fazer isso? Você conhece? Eu conheço um pedreiro em tal lugar. Não. As paredes é torta, ele não usa o esquadro, ele não usa o nível. Não. Aquele lá ele faz a olho. Você está entendendo, irmão? Então, o que Sábio Salomão está querendo dizer? Que o seu trabalho, seja humilde que for, tem que ser perfeito. Amém? Tem que ser perfeito. Uma certa feita, irmão, um homem muito rico, construtor de casas, prédios, engenheiro, ele tinha um mestre de obra, sabe? Que era um crânio para trabalhar. E eles faziam as casas nos Estados Unidos, casa de madeira. O homem era crânio para fazer aquelas casas de madeira de 2 andares, né? Aí, como ele gostava muito desse carpinteiro, né, desse mestre de obra, desse construtor, falou: você está para aposentar, mas eu quero que você faça uma última casa para mim. Não, você vai fazer uma última casa. Só que agora é o seguinte, eu não vou escolher o material. Você escolhe o material, a telha, madeira, tudo. Só me entrega a chave na porta. O terreno é aquele lá em tal lugar. Toma o cartão. Eu peguei o cartão, comprar material, aí ele pegou a turma dele e foi trabalhar. Aí ele fez a casa, tudo, pintou, arrumou, deixou um brinco. Tá aqui, patrão, a chave. Aí o dia que o patrão foi lá, olhou a casa, foi muito boa, ficou bom, tal. Que madeira que você usou? Eu usei madeira tal. Que piso que você usou? Fez um pisinho aí, né? Ele fez tudo, irmão, de terceira. Tá entendendo? Tudo de terceira categoria. Não fez de primeira. Quando terminou, o patrão falou assim: pois é, essa casa, exclusivamente, que você construiu, é para mim te dar de presente. Aí ele: mas patrão, por quê? Porque eu fiz tudo de material terceiro. Eu falei: pois é, mas eu falei que para você comprasse o melhor, fizesse uma coisa. Você está entendendo, irmão? Então, moral, você vai fazer alguma coisa, faça o melhor. Porque o patrão deu a casa para ele, de material de terceira. Você está entendendo, irmão? Material barato, casa boa, tudo, mas ele podia ter feito do melhor material. O patrão falou: você compre o melhor material, melhor piso, tudo, tinta, tudo, fio, lâmpada, tudo melhor. Tá bom. Ele comprou o terceiro, você faz o que você com pressa, aquele, sabe? Então, veja, irmão, tem que ser sábio, amém? Tem que ser sábio, fazer aquilo que agrada o seu irmão, que agrada a sua irmã. Tudo que nós vamos fazer para alguém, você tem que fazer o melhor, porque aquilo vem para você. Se você vai fazer alguma coisa para alguém e você faz de qualquer maneira, aquilo vem para você de qualquer maneira. Está entendendo? Aquilo vai vir do jeito que você fez. Então faça perfeito, faça bonito, amém? Com material de primeira. Por quê? Porque quando vir para você, vai vir a coisa boa de primeira também. É o que Cristo falou, né? Com a medida que medir, vai medir a voz. Tá certo? Então aqui, veja, o 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Quer dizer, só a elite lá de cima que vai pegar essas pessoas profissionais. Não será posto perante os de baixa sorte. Quer dizer, a plebe, a pobreza, não vai chamar ele, irmão. Porque ele nem tempo vai ter para trabalhar para a pobreza. Ele só vai ter tempo para trabalhar para os grandes, porque ele é profissional, porque ele zela pelo trabalho dele. Você está entendendo? Então, nessa noite, eu quis entrar aqui só, hoje, conselhos do sábio Salomão. E assim, Salomão deu conselho também sobre as crianças, sobre o lar, sobre a família, né, irmãos? A reverência, os jovens honrar os mais velhos, né? Há muito conselho sobre como disciplinar as crianças, os adolescentes, tirar a estultícia, a malandragem do coração da criança. O sábio Salomão entrou em vários assuntos aqui, tá certo? Mas nesta noite nós vamos ficar só mesmo com esses assuntos, tá? Eu fiz isso aqui apenas para nós comer um pouquinho, né, dos conselhos que o sábio Salomão deu para nós. Por exemplo, eu falei muito sobre
ser repreendido, né? Você vê que Pedro foi repreendido por Paulo, e Pedro aceitou a repreensão. Pedro não questionou Paulo, falou: Paulo, quer saber de uma coisa? Eu sou mais velho do que você no ministério. Isso acontece no meio dos pastores da mensagem, irmão. Um pastor vai falar para o outro: irmão, você está fazendo errado. Não é assim, não, quer você, eu sou mais velho que você. Não existe, irmão. Ministerialmente não existe essa hierarquia, é denominacional, viu? De um ancião, um pastor mais velho, mandar em todos, tá? Porque Jesus tinha 12 anos e pegou os doutores da lei tudo e pôs no bolso. Tá? Jesus, 12 anos. Tá? Ninguém, então, não existe esse negócio. Tá? Tudo bem que devemos honrar os mais velhos, mas não significa que um é mais novo, não vai ter sabedoria de superar um ancião maior. Isso pode acontecer, mas eu estou dizendo no sentido da repreensão. Paulo era mais novo e repreendeu Pedro, e Pedro foi repreensível, quer dizer, aceitou a repreensão. Tá? Paulo também aceitou o conselho dos demais apóstolos. No Atos 15 você vai ver o conselho dos anciãos ali, uma reunião, um concílio, né, que eles tiveram ali, porque o próprio apóstolo Pedro estava querendo fazer os gentios viver como judeu, tá? E ali naquele concílio em Jerusalém foi tratado esse assunto, que não devia pegar um gentio e fazer ele viver como judeu, até querer guardar o sábado na época, né? Porque os judeus guardavam o sábado perante a lei ainda, não tinha se convertido a Cristo. Então Paulo veio e destrinchou para nós. Então devemos aceitar conselho. Eu tive o meu avô, 90 e poucos anos. Meu avô só ouvia eu. Quando ele estava errado, ninguém conseguia convencer meu avô, não. Meu avô, 90 e poucos anos. Aí eu ia lá e falava: avô, o que é? O senhor está errado. Então me prova. Aí eu abria a Bíblia e lia para ele. O senhor está errado. O senhor não quer obedecer por quê? Salomão falou que o senhor tem que aceitar a repreensão. O senhor está errado. Ah, é. E o que eu tenho que fazer? Vai lá e pede perdão. Aí ele ia lá, às vezes uma grunha com meu próprio pai, né? Você me perdoa então em nome de Jesus. Já chorando, porque eu não aguentava, velho, né? Então é isso aí, irmão. Tá? Não é porque eu sou mais velho e um jovem vai me repreender. Eu falo: quem é você, rapaz? Não, eu estou errado. Entendendo? Você tem que aceitar a repreensão. Entrei nesse assunto, irmão, porque isso nos amadurece na fé. Tá? Às vezes nós não depara, entre nós aqui está, o nosso time espiritual está mil maravilha, mas às vezes nós encontramos outros grupos, que quer vir falar aquilo, então nós já estamos instruídos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Né? Então aqui está, muitos provérbios, muita coisa, tá? Hoje eu citei só esses 5, outro dia podemos citar outros provérbios, né? Porque é muito rico a instrução da palavra. Amém? E você será abençoado se você aceitar a repreensão de Deus, aceitar o conselho de Deus. Você será abençoado. Porque quem escuta as palavras de Deus é abençoado. 10, 17 de Romanos, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É correção, é conselho, é ensinamento. Vem para redarguir, vem para corrigir, né, irmão? Às vezes eu mesmo me corrijo. Eu dou mesmo, o que é isso? Você está errado. Eu mesmo falo: peraí, rapaz, o que é isso que você está fazendo? O próprio Espírito Santo em nós mostra que você está errado. E aí você dá meia volta e fala: não, vamos nos consertar. Vamos parar com meninice, né, irmão? E assim você vai crescendo. Mas só que você vai encontrar pessoas de idade, irmão, que não vai aceitar o seu conselho. O que você faz quando uma pessoa não aceita? Você deixa em paz. Nem deixa ele em paz. Me perdoa, irmão, o senhor não concordou, não aceitou. Fique em paz, descansa. Amém? Não tem problema não, vamos ser irmãos de novo. Tem irmãos que você sabe que você pode conversar com ele à vontade, na porta da igreja, ou quando sai da igreja, ou na casa dele, não é? Mas tem irmão que você não pode entrar em certos assuntos. Tá? Porque ele não está ainda amadurecido nessas coisas. Se você falar alguma coisa que vai, né, mexer com ele, alguma coisinha, ele vai estranhar.
Então você tem que ter uma coisa chamada discernimento. Amém? Que já é um dom do Espírito Santo. Discernimento do Espírito. Só de bater o olho naquela pessoa, você já sabe que ele não vai aceitar o seu conselho, não vai aceitar a sua correção, não vai aceitar nada. Agora tem gente, irmão, que você pode falar o que quiser, ele vai abaixar a cabeça e vai ser humilde e Deus vai abençoar. Amém? Vamos agradecer? Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome, Pai, por toda a eternidade. Obrigado, Pai, por esses conselhos do rei Salomão, o qual foi o Senhor que me instruiu, foi o Senhor que deu para ele, naquele dia ali em Jerusalém, Pai. Ele foi um homem sábio, que posicionou o povo dele. E agora nós estamos aqui, Pai, no tempo do fim, com a mensagem do irmão Brana, para posicionar também a tua noiva, a partícula da noiva. Pedimos, Pai, dê para nós o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, para nós aceitar a repreensão, aceitar os conselhos, bom Pai, conselhos maravilhosos, não conselhos astutos, não conselho do ímpio, mas o conselho da palavra, ouvir a tua palavra. Ajude a minha irmã, ajude o meu irmão, mesmo dentro do lar, Pai, de aceitar o conselho da tua palavra, ouvindo a mensagem do mensageiro. Pai, aceita a nossa gratidão nesta noite, Pai, por cada irmão, por cada irmã que veio nesse culto hoje, Pai, ouvir aqui, Senhor, o conselho de Deus. Pedimos e agradecemos, Pai, por tudo, e leve em paz o teu rebanho, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, um verso de um cântico, para nós finalizar. Grande é Deus. É 169. A felicidade. Vamos cantar todo ele. Glória a Deus. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusões. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém? Que bênção, irmãos. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. Pai Santo, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolo da palavra, conselho da palavra e o consolo do Espírito Santo permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.